Saudações pessoas, tudo bem com vocês? Muito bem, eu vou fazer um vídeo aqui para comentar sobre a questão do incêndio que ocorreu então no terreiro de Umbanda lá no Distrito Federal. Tá? Muito bem, prestem atenção em alguns pontos que eu vou ler aqui. Tá? Eu gostaria de fazer um comentário bastante importante sobre essa questão. O governador Rodrigo Hollenberg anunciou neste sábado de 28 que determinará a criação de uma delegacia para investigar crimes de racismo e intolerância no Distrito Federal. O anúncio foi feito durante visita ao terreiro de Candomblé, Axé Oiabagan, que ficou destruído após incêndio na madrugada de sexta. Há indícios de ação criminosa. Daqui no texto tem aqui alguns comentários, né, sobre a questão de incêndio, parará, polícia, enfim. Vou deixar aqui o link para vocês lerem essa matéria. Mas enfim, o que eu quero comentar está aqui no final desse texto e prestem bastante atenção. Quando em outros países se incendiam igrejas cristãs e cristãos são degolados, entendemos que isso é inaceitável. Aqui no entorno, os mesmos atos de intolerância religiosa são praticados contra templos de religião de matriz africana. Os recentes atentados terroristas na França possuem a mesma raiz de intolerância religiosa. Não podemos admitir que a intolerância vença a democracia, diz o coordenador do NED e promotor de justiça Tiago Pierobon. Muito bem, pessoas, é o seguinte. Essa parte que ele comenta aqui é a questão de que a mesma raiz de intolerância religiosa existe contra os cristãos, né? Lá, aqui também existe a mesma intolerância. Só que essa intolerância, adivinhem a quem é atribuída? É obviamente que aos cristãos. Já faz um tempo que nós estamos observando na mídia as pessoas acusando cristãos de agredir, apedrejar e colocar fogo em terreiros e templos e coisas relacionadas a candomblé, a todas essas religiões, né? E agora eles estão criando aqui uma delegacia, né? Uma delegacia para investigar crimes de intolerância religiosa, racismo e intolerância religiosa. O que esses caras querem com isso, né? Muito bem, eles estão fechando o cerco para conseguir criar leis para aumentar a perseguição aos cristãos. É muito óbvio, né? Eu vou um pouco além, porém eu não tenho como provar, tá? Aqui fica apenas a minha opinião mesmo, tá? Como eu conheço muito bem as pessoas que eu enfrento, como eu conheço muito bem a falta de caráter dos canalhas que nós combatemos, eu vou arriscar que essas pessoas não podem provar que realmente os ataques e todos esses ataques foram promovidos por cristãos. Agora, vocês duvidam que esses ataques estão sendo provocados por pessoas que precisam e querem combater o cristianismo e colocar a culpa nos cristãos? Vocês duvidam disso? Não tenho como provar, mas eu não duvido que estejam fazendo isso. Porque nós precisamos criar um inimigo e promover o combate a esse inimigo. Então nós vamos utilizar do movimento racial, ou seja, o tal racismo, e agora a intolerância religiosa. E vamos jogar isso tudo nas costas dos cristãos. E aí nós vamos promover delegacias e leis para perseguir o cristianismo. Eu já estou observando isso faz tempo, né? Porque aquela vez tacaram o cristão, tacou pedra na menininha, eles falam que são os crentes que põem fogo e tal, tudo mais. Então, automaticamente você atribui esses ataques aos cristãos, mesmo sem ter como provar isso. Houve aquele caso de uma vez de um cara que entrou armado numa clínica de aborto e desceu o sapeco todo mundo, automaticamente as pessoas já falaram que era um pró-vida católico que fez aquilo. Depois ficou provado que não era, mas aí ao invés de eles fazerem a mesma propaganda para desmentir o caso, não. Fizeram uma propaganda monstruosa para condenar o cristianismo. Aí quando o negócio não era bem aquilo, fizeram uma propagandazinha lá. Não, foi engano, o cara não era católico, cristão, merda nenhuma. Mas foi desse tamanho, perto do boom que eles fizeram. Porque eles precisam condenar, eles precisam criminalizar o cristianismo. E é isso que essas pessoas estão fazendo. E esse tipo de coisa aqui, esse lance de meio que
em entrelinhas, no caso dessa matéria, né, direcionar, ou seja, eles falam que eles querem dizer que os cristãos são tão radicais e intolerantes quanto o pessoal lá que está matando os cristãos, só que aqui o processo é inverso, os cristãos fazem isso com o pessoal, no caso aí da Umbanda, Candomblé e tal, tudo mais. Estão entendendo como é que funciona o jogo? Então eles vão começar a promover leis para perseguir os cristãos, estão caçando motivos para isso, ok? Né? Não tem como eu realmente, pelo menos ainda, provar que esses atentados foram promovidos por pessoas que são contra os cristãos, não tem como, mas pelo que eu conheço do meu inimigo, isso é muito a cara dele tomar esse tipo de fazer esse tipo de coisa e tomar essas atitudes, né? Vale tudo, né? Enfim, bom, era isso que eu tinha para dizer sobre isso. Estarei encerrando por aqui. Um abraço a todos vocês e até os próximos vídeos. Valeu, fui.